Olá, minha irmã, olá, meu irmão, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Júnior Maranata no quadro Para Cada Dia um Santo, isso mesmo, para cada dia um santo. Hoje, 12 de maio, o nosso santo do dia são eles, santos Nereu, Aquiles e Pancrácio. Isso mesmo, santos Nereu, Aquiles e Pancrácio. Eles foram mártires. Você sabia disso? Não sabia? Então fiquem conosco, queremos falar um pouco mais da vida destes grandiosíssimos santos da nossa Igreja Católica. Meus irmãos, todas as estradas levam a Roma, diz um provérbio, e de Roma saem algumas das mais célebres estradas do mundo. Em duas dessas estradas, a sudeste e oeste, a Adiatina e Aurélia, foram sepultados os mártires Nereu, Aquiles e Pancrácio. Embora recordados os três no mesmo dia, 12 de maio, o culto deles foi sempre separado, como dizem os compiladores do novo calendário. A memória dos santos Nereu e Aquiles e a memória de São Pancrácio são celebradas separadamente com formulários próprios, segundo uma antiga tradição romana. Ao contrário, a memória de Santa Domitila, introduzida no calendário romano em 1595. Isso mesmo, em 1595. Deve ser cancelada, pois o seu culto não encontra fundamento algum na tradição. Isso resolve também a questão da época em que Nereu e Aquiles deram seu testemunho. O Papa Damaso, que pouco depois da metade do século IV, falava com absoluta segurança dos dois mártires, refere que viveram no fim do século III e morreram durante a perseguição militar, com a qual se iniciou a Era dos Mártires, de Diocleciano. Eles eram levados à força ao tribunal de um tirano. Aí aplicavam as ordens de tortura e de execução dos rebeldes cristãos, até que, atingidos pela coragem e constância dos mártires cristãos, decidiram seguir seus exemplos. Privados das insígnias militares, foram, por sua vez, conduzidos ao suplício que enfrentaram com coragem e alegria. Já a gravura que representa Santo Aquiles, atingido pelo verdugo e considerada a mais antiga representação que ficou de martírio, abandona-se assim o que refere uma tardia e lendária paixão do século VI, que unia a tradição do martírio de Nereu e Aquiles com os de Petronília e Domitília, respectivamente filha de São Pedro e sobrinha do imperador Domiciano. Também a história de Pancrácio, martirizado ainda muito jovem sob Diocleciano, foi enriquecida de tantos elementos lendários pela sua tardia paixão, que é muito difícil separar os reais acontecimentos históricos deste, que foi um dos santos mais populares, não só em Roma, como também em toda a Itália e ainda no exterior. É o patrono da juventude de ação católica e dedicaram-lhe igrejas e mosteiros. A de Roma foi fundada por São Gregório Magno e a de Londres por Santo Agostinho de Canterbury. A São Pancrácio é dedicada também uma estação de metrô em Londres, e em inglês era o Hesseman, que fez de São Pancrácio uma das personagens principais de Fabiola. A lenda o tornou vigoroso vingador da veracidade dos juramentos. Sua basílica era uma das estações quaresmais. Bem, meus irmãos, chegamos a mais um fim do Santo do Dia. Gostaram do Santo do Dia de hoje? Então não percam o nosso próximo Santo do Dia, o de amanhã, aqui mesmo no canal Júnior Maranata, no quadro Para Cada Dia um Santo, isso mesmo, para cada dia um santo. Fiquem com Deus e paz e bem.